Bom dia, tô falando aqui sozinha porque eu não estava gravando. Enfim, nossa aula agora, já falei um pouco sobre a estética da arte, estudo de cores, agora nós vamos ver sobre o Renascimento. Só que eu vou aprofundar um pouco mais do que isso aqui, tá? Renascimento, gente, foi um dos movimentos artísticos, políticos, econômicos de maior importância da época, né? E ele foi este movimento que durou 300 anos. Então eu não posso passar nele assim tão rapidamente. E aqui no livro de vocês fala de um renascimento de uns artistas que foi da primeira fase renascentista. Não fala nem da alta. Deixa eu ver aqui. Fala do alto renascimento. Então, os principais artistas renascentistas não foram esses primeiros aqui, que foi Masaccio, Frangélico e Paolo Uccello. Então, muitos não sabem nem quem são esses artistas. Agora, tem muitos artistas, 300 anos de arte, é artista, gente, para dar com pau. Então, nós vamos ver os aspectos estéticos, nós vamos ver os aspectos conceituais, e muito mais que isso aqui, que é uma fase muito bacana que eu amo falar sobre ela. Então, foi um período que durou de 1300 a 1650. E antes dele, qual era o período? Idade Média? Era considerada a Idade das Trevas, né? É onde a igreja mandava matar, né? Ia para a fogueira. Então, vocês vão ver que mesmo no Renascimento, muitas pessoas tiveram que desmentir suas teorias, né? O Galilei, Nicolau Copérnico, porque senão iriam para a fogueira. Então, nós vamos ver aqui que antes desse Renascimento, tudo era o quê? Idade Média. E era considerada Idade das Trevas. Quem mandava era a igreja. Não era assim, por exemplo, como é hoje. Estados Unidos, o Japão, a Alemanha. Não, era a igreja. Governantes não mandavam em nada. Os governantes eram Papa e seus súditos. Tanto é que quando o Papa encomenda para Michelangelo a Capela Sistina e Michelangelo não aceita, o Papa, ele tinha aquele chicote de bater no cavalo, ele batia no Michelangelo com aquilo. E os papas, quando a gente fala os papas, porque muitos morreram muito rapidamente, eles iam para as guerras. Guerras de quê? Por terras, né? Pelo poder. Então, vamos lá. Tem coisas no Renascimento que são bem conceituais. Uma delas é o humanismo. E o outro é antropocentrismo. Aspectos conceituais. Sugere que a partir do século XV teria havido na Europa um reviver dos ideais culturais da cultura clássica greco-romana. Foi antes disso. O Renascimento, ele vai reviver a cultura clássica greco-romana, tá? Ele volta à mitologia grega, ele volta àqueles ideais de beleza clássica, daquela proporção correta da proporção humana. Então, vamos lá. Humanismo, espírito do Renascimento, é o espírito do Renascimento. O que significa humanismo? É a valorização do homem e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, como aconteceu na Idade Média. Então, valorização de quê desse homem? A valorização dos talentos, da inteligência. Nós vamos ver sobre a inteligência de Leonardo, da inteligência de Michelangelo, de Nicolau Copérnico, de Newton, de Gutenberg. Então, são muitas inteligências nessa época, tá, gente? E é muito fascinante. Você começa a estudar e você vai ficando encantado, porque as belezas, né, da inteligência, da própria inteligência, dos estudos, da importância dos estudos, porque a partir daqui do Renascimento, tudo passa a ser comprovado cientificamente.
Não é mais eu acho, ou a igreja faz isso ou faz aquilo. Tá? Ai, tá me dando vontade de espirrar. Eu já tomei vacina contra a rinite. Ai, foi a melhor coisa que eu fiz. Cientificismo. Só se aceita como verdade aquilo que se puder ser provado cientificamente. Foi o que eu acabei de falar. Então, gente, não tem mais isso, eu acho que é assim, eu acho que pode ser assim. A igreja falou que é assim. Não, não é mais assim. Nós estamos vendo aí remédios usados contra a Covid que não foi comprovado cientificamente. A Anvisa disse isso. Isso não é comprovado cientificamente. Não tem tratamento precoce. Claro, você toma esse remédio aqui que você nunca vai ter Covid. Não existe. Porque não tem comprovação científica. Então, isso começou onde? Lá no Renascimento. Olha que bacana. Então, vamos lá. O antropocentrismo, gente, é a valorização do homem, tá? Isso tudo é renascimento. Esse movimento, gente, ele é muito importante, que vocês estudem, que vocês se encantem por ele, porque é de ficar encantada mesmo. Os aspectos estéticos. A perspectiva. O que é perspectiva? É quando eu desenho uma casa com profundidade, com pontos de fuga. Eu desenho ruas, né? Eu faço mapas. Leonardo da Vinci desenhava um mapa de Roma, de Florença. Então, isso é perspectiva. E surgiu no Renascimento. E nós usamos isso até hoje. É ela que vai nos dar profundidade. Tem a profundidade através das linhas e tem a profundidade através das cores. Tudo que está em primeiro plano, as cores são mais fortes. E à medida que vai se distanciando, as cores vão ficando mais leves, mais suaves. E quanto mais distante, vai tendo a interferência da atmosfera no ar. Quem criou isso, ou quem provou isso, foi Leonardo da Vinci. Certo? O uso do claro escuro, ou então, como se diz o próprio italiano, chiaro escuro, foi aqui também, nessa época, que proporciona a ilusão de volume. Não existe volume sem luz e sombra. Não existe. Cadê meu livro? Vou mostrar aqui para vocês. Todo desenho, toda pintura, para que exista... Existe pinturas chapadas? Existe. Mas, olha aqui, por exemplo, vou te mostrar uma aqui. Ó, uma pintura, ela não é chapada, ela tem levemente o claro e escuro, levemente. Agora, uma de Leonardo, vocês vão ver que ele trabalha o esfumato, o claro e escuro. Ó, a Renascença italiana. E essa Renascença italiana, gente, ela tem várias fases. Ela tem o início, a primeira fase, a segunda e a alta renascença. Quem faz parte dessa alta renascença são Michelangelo, Leonardo, Rafael, Botticelli. Ele inicia essa fase. Ai, cadê? Então, tem muitos artistas que participam deste renascimento italiano, porque ele é muito longo. Muito longo. Ó, isso aqui é do claro e escuro. Aqui neste quadro, como ela está em uma janela, você vê a paisagem, você vê a perspectiva, você vê a interferência da atmosfera no ar. Ó, ó, que dá aqueles tons assim meio lilás, azulado, as montanhas vão ficando azuladas. Quando a gente viaja, a gente vê isso muito nitidamente. E isso é o claro escuro, olha aqui. Deixa eu tirar assim um pouco desse brilho. Ó, você passa do escuro para o claro sem que haja aquelas divisões. Ó, todo o pescoço é assim? Quase todos. Para que eu separe isso aqui, ó, do meu corpo, do meu pescoço, eu tenho que entrar com a sombra bem forte aqui. E aí eu vou suavizando o quê? Essa luz e sombra.
Ó. Os trabalhos de Leonardo, gente, são extremamente delicados. Esse aqui foi um professor de Leonardo. O Leonardo foi levado para as aulas dele quando tinha 15 anos. Esse professor, o nome dele é Andrea del Verrocchio. Tá? Ele, ó, esse menino aqui, esse anjo aqui, ó, foi o único que o Leonardo fez aqui no quadro. Olha a beleza desse anjo, a delicadeza desse rosto. As pinturas do Leonardo são extremamente delicadas. As de Michelangelo já não são delicadas. As diferenças são brutais. As de Rafael já são delicadas. Essa pintura que eu conheço, ela ao vivo e a cores, é extremamente delicada. Tá vendo esse negócio na testa dela? Ela tá com um paninho transparente aqui assim, ó. Muito delicado. Muito delicado. O nome dela é A Dama e o Arminho. Arminho é esse bichinho aqui. Enquanto Leonardo pintou 15 quadros, Picasso pintou 3.000. Só que Leonardo fez inúmeras outras descobertas. Leonardo é considerado o homem mais inteligente que passou por este planeta Terra. Um dos, né? Um dos. Então, Andrea Verrocchio ficou, esse quadro se chamou Batismo de Cristo. Ficou assim encantado de ver a habilidade de Leonardo, porque ele tinha 15 anos e ele pintou esse anjo aqui de uma delicadeza, dos cabelos, dos drapeados do tecido. Mas Leonardo, ele era um estudioso, ele era um curioso. Ele pegava um tecido e pendurava o tecido e ficava desenhando o tecido para ver o que? A luz e sombra das dobraduras do tecido. Olha aqui na minha roupa, por exemplo, ó. Olha aqui. Ele fazia exatamente isso aqui, olha aqui, a sombra, a luz, ó, tá vendo que tem uma linha aqui tênue? Olha aqui, a sombra. Ele fazia exatamente isso. Então, ele pendurava um tecido e desenhava ele inúmeras vezes. Então, isso levou ele a ter muita habilidade com as mãos. E ele, eu tenho um livro aqui que conta a história dele assim, desde criancinha. E eu tenho um filme também, não sei nem onde está o filme. Então, dizia que ele dormia, entrava em alfa, acordava e desenhava. É onde ele desenhava coisas. Como é que uma pessoa desenha um mapa de uma cidade sem ver, sem ter uma visão aérea, sem ter uma visão espacial? Né? Era o caso dele desenhando o mapa de Roma, de Florença, todas as ruas. Ele sabia tudo isso. Tudo isso. E neste livro conta que era assim que ele desenhava. Bacana, né? Então, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Dados as conotações do termo renascença, é óbvio que tal fenômeno não poderia estancar no tempo, ou seja, parar no tempo. Tão longe, algo nasce, começa a crescer. Então, renascimento é o renascer do homem. Mas nunca houve desenvolvimento tão adorável como o da pintura quando ela amadureceu na Alta Renascença. Então, Leonardo faz parte da Alta Renascença, tá aqui, ó, a Alta Renascença. Ai. Ó, a Alta Renascença. O início da Renascença, que fala aqui neste livro aqui, que é Frangélico, Paolo Cello, Masaccio, ele faz parte da primeira fase renascentista. Então, gente, essa foi uma época muito bacana, porque foi a época das grandes navegações, das grandes descobertas científicas. Descobriram que o Sol é o centro e não a Terra é o centro do universo. E quem descobriu isso? Galileu Galilei. Aí, que mais? Gutenberg inventa a prensa com os tipos móveis. Com isso, ele cria o quê? A imprensa.
Quando a gente vai aqui, lá no setor gráfico, lá tem o Museu da Imprensa. Então, lá você entra, tem um barco, né, dos portugueses que vieram para o Brasil. Tem lá uma estátua, uma escultura grande de Gutenberg, porque é ele que criou isso. O que significa prensa com tipos móveis? Ele fazia, gente, uns quadradinhos. Ele fazia, isso aparece muito em novela de época. Ele fazia os quadradinhos e dentro desses quadradinhos ele fazia as letras. Era assim, ó. Exemplo, tá? Aí ele ia juntando esses quadradinhos, ia montando as palavras. Ele ia montando as frases, ia fazendo o jornal. Era assim que era feito. Aí, a partir desta época, passaram a fazer o quê? O livro impresso. Que depois nós vamos ver que a igreja proibiu vários livros. Por quê? Porque estava despertando muita coisa nos homens. Que eles estavam se rebelando contra a igreja. Aí passaram a ter Bíblia, né? Porque as pessoas encomendavam, eu quero uma Bíblia. A pessoa ficava lá pintando e desenhando e escrevendo durante meses, anos, para ter um livro. Então, com isso, eles passaram a agilizar, a ter mais livros, ter mais Bíblias, facilitando os estudos. Então, é muito bacana. Então, tudo isso foi surgindo onde? No Renascimento. Por isso que é uma época muito interessante, muito boa de estudar. Porque a gente vai vendo que ela vai nos despertando coisas e é gostoso de estudar. E na segunda-feira a gente continua aqui, porque já deu 17 minutos, senão o vídeo fica muito pesado. Tá bom? Um beijo e até segunda.